Quero cumprimentar os meus amados amigos, irmãos, em Cristo Jesus, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui para repartir com os meus queridos irmãos uma mensagem da parte de Deus, né? Depois de sairmos de um culto onde mais uma vez o Senhor tem se feito presente em nosso meio, e agora nós vamos estar complementando aquilo que Deus tem para mim e para você nesta noite com esta mensagem, cujo tema que nós escolhemos é o antes e o agora. E eu convido os amados para que abram as suas Bíblias, né? Se alguém estiver com a sua aí, que está nos ouvindo, no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 24, que nos diz o seguinte: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A paz do Senhor, Bispo Primaz, é um prazer tê-lo conosco nesta noite. Mana Lúcia, também a paz do Senhor Jesus. Amados, vamos meditar um pouquinho nessa palavra, né? O antes, o agora. Por que antes e agora? Antes de termos um encontro com Cristo, né, a nossa vida era de uma maneira, né? Os hábitos eram outros. Após o encontro com Cristo, o que acontece? Esses hábitos são modificados, né? Aqueles hábitos que eram ruins, que prejudiciais para a nossa salvação, nós abandonamos, nós deixamos. E agora somos nova criatura em Cristo Jesus. A paz do Senhor, irmã Kátia. Irmã Eliane, a paz do Senhor. Então, amados, o que o texto nos fala? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê, a paz, Luana, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Deus enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, seu unigênito, para que o homem fosse redimido dos seus pecados, das suas iniquidades, para que o homem tivesse uma nova chance, uma nova oportunidade para restabelecer a sua comunhão com Deus. Sem o sacrifício de Jesus Cristo, não haveria como o homem restabelecer esta comunhão. Por isso, desde lá do Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, Deus fez uma promessa, que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente e que ela lhe feriria o calcanhar. Deus ali estava falando de Jesus, do seu Filho, do seu único Filho, que ele enviaria para se sacrificar como cordeiro imaculado, sem mancha, nem rugas, vencesse a morte, ressuscitasse, para que nós tivéssemos a oportunidade de reencontrá-lo, de ter o acesso a Deus ser reaberto para o homem, porque este acesso estava fechado, foi bloqueado a partir do momento que o homem pecou. Então hoje o que é necessário? Primeiro eu preciso crer.
Eu preciso me arrepender dos meus pecados. E eu preciso agora viver em novidade de vida. Viver como uma nova criatura. Como filho de Deus. Né? Agora, enxertados na videira verdadeira. Que é Cristo. Então, antes, estávamos mortos nos pecados. Nós vamos meditar em alguns versículos aqui da palavra do Senhor, como sempre fazemos. Né? Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Antes estávamos mortos no pecado. Né? Efésios capítulo 2, versículo de número 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. O sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, ele nos vivificou. Agora, quando isso acontece? A paz do Senhor, pastor Paulo César. Quando isso acontece? Quando eu reconheço o sacrifício dele ali no Calvário. Então, eu reconheço o sacrifício dele e somos vivificados por ele. Ainda João capítulo 5, versículo 24, que é o versículo tema desta palavra, que nos diz, para que, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passa da morte para a vida. Ou seja, aquele que crê, aquele que reconhece o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, que o reconhece como filho de Deus, o enviado de Deus, esse agora, ele sai da morte para a vida. Uma vida eterna com Deus. O segundo ponto. Antes estávamos debaixo da ira de Deus. Agora estamos livres da ira de Deus. João capítulo 3, versículo de número 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O único meio, amados, de escaparmos da ira de Deus é crer no unigênito Filho de Deus, naquele que foi enviado, naquele que se sacrificou por amor de cada um de nós. Então Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Então agora estamos livres da ira. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. Vamos lá? É bom manusear a palavra, porque nós vamos ganhando intimidade com a palavra. E como eu gosto muito da palavra, amados, então os irmãos já vão se acostumando a sempre estar com a sua Bíblia na mão, porque qualquer dia eu vou pedir para alguém escrever um versículo aí no vídeo aí para mim, ó. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10, que diz assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Portanto, o nosso testemunho foi crido em nós. Naquele dia, naquele grande dia, em que Jesus vier buscar a sua igreja, aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro em corpos transformados, corpos incorruptíveis, corpos que não estarão mais sujeitos ao pecado. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados também em corpos incorruptíveis, e juntos iremos
está com Cristo na glória. Então, estamos livres da ira de Deus. Enquanto estávamos no pecado, estávamos sob a ira de Deus. Agora, livres do pecado, deixamos de estar na ira do Senhor. Terceiro ponto. Antes condenado por causa da incredulidade, agora justificados pela fé. João capítulo 3, versículo de número 30. João capítulo 3, versículo de número 18. Antes condenado pela incredulidade, João 3, 18. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A sentença de condenação é para o que não crê. É para aquele que não se arrepende dos seus pecados. É para aquele que não quer uma vida transformada em Cristo Jesus. Então esse continua com o destino dele sendo a condenação. Então nós que antes não tínhamos Jesus, também estávamos correndo o risco de ser condenado. Mas agora, antes de condenado, agora estamos o quê? Agora justificados por ele pela fé. Então, nós somos justificados pelo Senhor Jesus e nós cremos nisso pela fé. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, através do sacrifício dele, somos justificados pela fé e agora temos paz com Deus através da pessoa do Senhor Jesus. O próximo item. Antes debaixo do pecado, agora livre do pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Gálatas capítulo 6, versículo 22. Gálatas capítulo 3, versículo de número 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Ou seja, nós tínhamos uma promessa. Desde o pecado de Adão e Eva, havia uma promessa da parte de Deus, de remissão, de resgate, de restauração do homem da vida pecaminosa em que ele havia se envolvido. Então agora, antes, debaixo do pecado, agora, livres do pecado. Romanos capítulo 6, versículo de número 14. Agora estamos livres do pecado. Romanos 5, 6, 14. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então hoje o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Hoje nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aquele sangue que nos purificou de todo o pecado. Então hoje nós somos livres. Hoje estamos aqui debaixo da graça de Deus, aguardando
aquele grande dia, onde teremos o privilégio de encontrar o Senhor Jesus face a face. Por isso, antes e o agora. O homem do pecado e o homem debaixo da graça de Deus. O homem longe de Deus, o homem na presença de Deus. Essa é a diferença do antes para agora. Como está a tua vida hoje? Porque não há conversão, irmãos. Não há salvação sem transformação, sem mudança de vida. Não é simplesmente você chegar na igreja, levantar a sua mão e dizer que aceitou Jesus, mas continua com aquela vidinha de sempre. Não houve mudança, não houve transformação. Isso significa que não houve uma conversão genuína. Significa que o Espírito Santo de Deus não entrou realmente na sua vida. Porque aonde o Espírito Santo entra, a mudança, a transformação de vida. O próximo item. Antes perdido como publicano. Lucas capítulo 19, versículo de número 10. Lucas 19, 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem estava perdido nos seus pecados. Então, antes perdido, agora salvos, como Saulo. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Primeira epístola do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 13. Timóteo 1,13. Diz assim a palavra do Senhor: a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente e na incredulidade. Então Paulo escreveu a Timóteo agora dizendo que ele agora havia alcançado misericórdia, porque o que ele fazia antes, os erros que ele cometia, o cometia por ignorância, por falta de conhecimento da verdade. Então por isso, o antes e o agora. Não existe, amados, salvação para aquele que vem para a igreja e acha que a vida continua tudo a mesma coisa, que não há mudança de nada. A primeira coisa que tem que mudar é o teu caráter. Você tem que ter um caráter cristão. Mudança de hábitos, de costumes. Livres do pecado. Sem essa transformação, sem essa mudança, e é uma mudança radical que acontece na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, queridos, estamos prestes à volta de Jesus. Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Não é de qualquer maneira que nós vamos alcançar salvação. Salvação é com santidade. Salvação é com mudança de atitude. O antes e o agora. Como era você antes, quais eram os seus hábitos antes e como é você hoje. Houve mudança? Se não houve mudança, meu amado, sinto muito em te informar. Você está com a sua salvação correndo perigo. O que nos garante a salvação é uma vida transformada pelo poder soberano do nome de Jesus. Ele é o único caminho
Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho. Não tem Buda, não tem Maomé, não tem caminho. Nenhum outro caminho vai te conduzir ao céu. Só Jesus. Só Jesus. Ele foi o único que deixou o túmulo vazio. O seu túmulo está vazio. Os outros, os túmulos estão ocupados. Mas o túmulo onde Jesus foi sepultado está vazio, porque ele ressuscitou. E ele está agora assentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por sua vida. Então, faça uma autorreflexão, uma introspectiva, e veja se houve mudança na sua vida. Não basta frequentar uma igreja, amados. Não basta você ter uma carteira de membro de uma igreja, se a sua vida não passou por uma transformação radical. Porque é radical essa transformação. Não tem meio termo para Deus. Por isso é o antes e o agora. Você que está me acompanhando nesta noite, compare a sua vida de quando você não havia encontrado Jesus e depois que você encontrou Jesus. Tem que haver uma diferença, não pode ser a mesma coisa. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então as coisas velhas ficaram para trás. Tudo agora é novo, novidade de vida. Então é necessário que haja uma mudança, que haja transformação de vida. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Porque algo que tem me preocupado muito ultimamente. Principalmente porque muitos evangelhos que são pregados por aí não são o verdadeiro, o que Jesus deixou para nós. E tem pessoas sendo enganadas, pessoas que estão nas igrejas cheias de pecado, de adultério, fornicação e uma série de outros problemas, e acham que a salvação está garantida porque ele frequenta uma igreja. Não, amados. Tem que haver mudança. Tem que haver transformação. Então, que Deus te abençoe. Se até agora não aconteceu uma mudança na tua vida, que a partir de hoje, essa mudança seja real. Essa mudança venha acontecer. Porque hoje você está sabendo que você tem que mudar. Tem muitos casos que tem pessoas que estão precisando aceitar Jesus de novo. Porque a vida continua o que era antes, vivendo no pecado. Mas ainda há uma esperança. A porta ainda está aberta. Jesus ainda está te esperando para que você passe por uma conversão genuína, verdadeira. Aí você estará assinando o seu passaporte para a glória. Deus abençoe os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Nós vamos estar agora orando pelos pedidos de oração, como sempre fazemos todas as noites. E hoje estamos excluídos aqui, o nosso pedido é a nossa irmã Carla, que tivemos o prazer de conhecê-la hoje à tarde, estivemos ali visitando, né? E ela ficou de estar conosco, fazer uma visita à igreja na próxima terça-feira. Nós estivemos ali, conversamos bastante com a irmã Carla. Com certeza Deus está trabalhando na vida da sua serva. Vamos orar ao Senhor. Você que tiver algum pedido de oração, não esqueça de escrever o seu pedido. Nós estaremos anotando, né, e adicionando aqui na nossa relação dos necessitados. Mas não esqueça também depois de você contar a tua bênção, quando você receber a tua vitória. Para que o nome do Senhor seja exaltado. E para que outras pessoas que nos acompanhem
veja que o milagre chegou à tua casa. Amém? Soberano Deus, Pai Celestial, Senhor, mais uma vez que estamos diante da tua presença, Pai querido, Pai amado, intercedendo a Ti, Senhor, pelos Teus filhos, por cada nome que está aqui mencionado, Senhor, por vidas que precisam de libertação. Pai, a Tua filha que estivemos visitando ali hoje à tarde, Tu conhece a Tua serva, Tu conhece o coração da Tua serva, Senhor, Tu venha completar a boa obra, Senhor, que Tu começou na vida da Carla, Senhor, libertando, transformando, fazendo dela para um instrumento das Tuas mãos. Te peço, Senhor, por cada nome que está mencionado aqui, pessoas que estão enfermas, ó Pai, famílias que estão precisando de uma restauração, Pai, os missionários, Pai, enviados aos 4 cantos da terra, Tu venha abençoá-lo, Tu venha suprir a necessidade do Teu filho, venha despertar, Senhor, na Tua igreja, o desejo, o amor, Pai, por missões. Também queremos Te pedir, Senhor, pelo nosso estado, pela nossa cidade, aqui por Maricá, por São Gonçalo, por todo o estado do Rio, pelo Brasil, Senhor, por todas as autoridades constituídas. Tu sabes, Senhor, que a corrupção, a criminalidade tem sido dominado esse país. Mas que Tu venha dar um basta nessa situação, Pai. Que Tu venha, Senhor, entrar com providência, meu Senhor, para que essas vidas sejam libertas, para que essas vidas sejam transformadas. Tu sabes, Senhor, que até as leis que eles têm proposto, Senhor, visam acobertar os seus crimes. Mas que nesta noite, Espírito Santo, Tu possa entrar naquele governo, na sede do governo central, na sede dos governos estaduais, municipais, nas assembleias legislativas, Senhor, seja ela municipal ou estadual, na Câmara, Senhor, federal, no Senado, e toca naqueles homens, Pai, e liberta, Pai, para a glória do Teu nome. Pai, nós queremos um Brasil para Ti, um Brasil Te servindo em espírito e em verdade. Assim, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai, pela vitória do Teu povo, crendo, Pai, que Tu está curando os enfermos, Tu está libertando vida, está salvando vidas, Senhor, que famílias estão sendo restauradas nesta noite, para a glória e para a honra do Teu nome. Assim, meu Senhor, eu Te peço e já Te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus amados. A partir de ontem, nós já começamos a funcionar o nosso canal no YouTube, né? Se você quiser lá assistir o culto da igreja, de hoje, de ontem, o de hoje ainda vai ser postado ainda, mas o de ontem já está lá. Aí você pode assistir. A nossa mensagem de ontem também já está postada lá no YouTube. E nós vamos estar gradativamente postando todas as mensagens no nosso canal do YouTube. É Pastor Álvaro Guimarães. Se acessou lá Pastor Álvaro Guimarães, você vai ter acessar lá as mensagens, os anúncios da igreja. Você vai poder nos acompanhar, tá? A paz do Senhor, irmão Vinícius, irmão Felipe, Nayara, Daniele, irmã Maria Helena, a todos os irmãos que nos acompanharam nesta noite. Nós vamos pedir também que você não esqueça de compartilhar esta mensagem. Irmãos, Deus tem abençoado que vidas que precisam ter um encontro com Jesus, como a pessoa que visitamos hoje à tarde, e que tem sido ouvido as mensagens através deste meio de comunicação. Então não deixe de compartilhar, não custa nada você ir lá e apertar o dedinho lá, mandar compartilhar. Pensa nas almas que poderão se render aos pés do Senhor Jesus, e você ser esse instrumento de Deus. Então não deixe de compartilhar, não deixe de nos acompanhar pela nossa página, né? A página da nossa igreja, onde transmitimos todos os nossos cultos, de quinta e domingo, e quando tem alguma festividade, como houve sábado, não deixamos de transmitir pelo Facebook e depois e também pelo canal do YouTube, tá? Então um abraço a todos, que Deus abençoe os amados, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vós, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe dê a paz. Um abraço a todos e até o próximo encontro, amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus. Até lá.